O patrimônio documental ante a evolução das tecnologias. O ato de escrever é considerado um marco que define civilização, embora não seja fundamental, como a comunicação oral, pois as civilizações não existiram sem a língua falada, o que faz a escrita uma habilidade secundária. Entretanto, a ausência da escrita impossibilita o registro em uma longa escala dos conhecimentos acumulados, bem como o registro da história, de modo a limitar o avanço da ciência. Nessa perspectiva, existem civilizações, existe a existência das civilizações teve por base a comunicação oral. Já o seu desenvolvimento foi impulsionado pela comunicação escrita. Ambas as formas de comunicação proporcionaram o surgimento da cultura do patrimônio. Observa-se a cultura que pode ser transmitida por meio de comunicação. Assim, a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando um ciclo de acumulação interminável. Sendo assim, a cultura consistente é um conjunto de traços materiais e imateriais capazes de caracterizar e identificar uma sociedade. O surgimento da escrita, a memória que se separa dos indivíduos, sendo considerada como menoteotécnica e começa a ser disponibilizada nas consultas e comparações, e trata-se de uma memória objetiva e impessoal, vindo a constituir a verdade independente dos sujeitos. Dessa forma, o conhecimento é separado da identidade pessoal, seja do indivíduo, seja da comunidade. O conhecimento deixa de ser aquilo que é útil no dia a dia e passa a ser aquilo que está registrado, tornando-se sustentável a variação e a formalização. A escrita tenta representar a memória social, o intermédio de uma rede de signos que lhe confere um significado. A memória cultural oferece a exatidão histórica. Assim mesmo, é valorizada em virtude da sua capacidade de relacionar o passado e presente. Destaca-se da preservação de patrimônio cultural e relaciona a preservação de memória social, ou seja, saberes, fazeres, comportamento e experiências são derivados de uma série de objetivos e registros que foram produzidos conforme a evolução da sociedade. Em linhas gerais, a memória evoca fatos e atos que permitem a construção do saber histórico e por meio de análise crítica das fontes, bem como a sua transmissão para a geração das seguintes. Atualmente, os documentos custodiados pelos arquivos integram como patrimônio cultural brasileiro, além de possuírem uma tutela jurídica, conforme ressaltado pelo artigo número 206 da Constituição Federal de 1988. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tornando individualmente ou um conjunto de portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais inclui a primeira, forma de expressão; segundo, modo de criar e fazer e viver; terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e os demais espaços destinados à manifestação artístico-culturais; quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A Constituição Federal inicia a preocupação para a preservação dos documentos, embora explicite a esses registros são arquivísticos, biblioteconômicos ou museólogos. Ressalta-se a importância como marco da preservação do patrimônio documental. Sendo assim, dentre os objetivos do patrimônio histórico e cultural está o documento arquivístico. O, o documento arquivístico nasce no resultado de cumprimento de uma atividade e é mantido como prova dela, e é também como objeto de decidir, de agir e controlar as decisões e ações compreendidas, e ainda para efetuar pesquisas retrospectivas que apontam a evidência de decisões e ações passadas. Isso induz a incerteza e torna a tomada de decisões mais seguras a partir do aprofundamento do conhecimento da cultura institucional e do processo decisório.
Observa-se que o documento arquivístico possui um valor imediato, de modo que é produzido para apontar funções de administração. Após o cumprimento desse valor, os documentos arquivísticos são guardados em virtude do seu valor histórico, social, probatório e informativo. Esse valor adquirido de forma não intencional é denominado de valor imediato. Esse determinante para que os documentos sejam escolhidos e preservados em caráter permanente. Os documentos dotados de valor permanente constituem o patrimônio arquivístico. Trata-se de um conjunto de arquivos públicos e privados que são acumulados no âmbito da sua esfera pública. Os documentos preservados por esses arquivos podem possuir um valor histórico e informativo, fatos que despertam interesse social e motivam a sua preservação. Tradicionalmente, os documentos foram produzidos apenas para suportes analógicos, como, por exemplo, o papel. Todavia, a evolução das tecnologias da informação proporcionou o advento do documento arquivístico digital. Os documentos digitais consistem nas consequências de bytes produzidas por acessos e uso de equipamentos e computadores e sistemas de softwares. Bonder 2016. Dessa forma, as informações produzidas no decorrer das funções das atividades da organização são registradas nos suportes digitais, como por exemplo o Compact Disc, o CD, Digitality, Versatility Disc, DVD e o Hard Disk, HD. Diante dos avanços das tecnologias da informação, o documento arquivístico transformou-se em um objeto físico para objetivo conceitual, de modo que passou a ser controlado por metadados relacionados ao seu conteúdo. Contexto de estrutura Fonseca. Esse processo de ressignificação da arquivologia faz necessário para que o documento produzido e armazenado no ambiente digital possa servir como fonte de informações confiáveis. Portanto, conceitos tradicionais precisam ser reformulados para contemplar a complexidade do ambiente digital e manter as especificidades do documento arquivístico. Logo, pode-se afirmar que os documentos arquivísticos consistem em uma inovação. Destaca-se as inovações e podem ser basicamente classificadas em dois tipos de essenciais distintos: a sustentada e a disruptiva. As inovações sustentadas ajudam as organizações a aprimorar seus produtos e serviços de modo que possam ser negociados com maiores lucros. Dessa forma, os consumidores recebem um padrão de qualidade que foi historicamente dito pelo mercado. No entanto, o aumento da produção da informação do formato digital surgiram um questionamento das relações da preservação e garantia do acesso a longo prazo. Isso demonstra que as tecnologias da informação têm considerado as especificidades dos documentos arquivísticos, fato que resulta na dificuldade de preservá-lo. Tal aspecto remete ao conceito de que os documentos digitais são produzidos de uma inovação disruptiva. As inovações disruptivas. Cadê teu celular, mãe? Grava, mãe. As inovações disruptivas, por sua vez, não procuram trazer produtos melhores para clientes existentes em mercados estabelecidos. Em vez disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom, assumindo normalmente a forma dos produtos mais simples, mais convenientes e mais baratos, que atraem os clientes novos ou menos exigentes. Com o tempo, elas se aperfeiçoam o suficiente para que possam atender às necessidades dos clientes mais exigentes, transformando o setor. Dessa forma, apesar de significados de investimento em tecnologia da informação, há uma crescente vulnerabilidade estrutural dos sistemas informatizados. Tais entraves ameaçaram a preservação e o acesso contínuo ao longo do prazo, de modo que os documentos podem ser facilmente alterados ou excluídos, sem deixar vestígios aparentes que comprovam tais. Os mercados mantêm a autenticidade e acompanhamento da evolução da tecnologia, de fato, eleva-nos na vulnerabilidade dos documentos arquivísticos digitais, além de impactar diretamente a sua credibilidade enquanto fonte de prova. Portanto, os sistemas informatizados requerem adaptação a fim de compor a complexidade dos documentos digitais
e as especificidades da disciplina arquivística. Há de se destacar que as inovações sustentadas são melhores do que as disruptivas, de modo que são vitais para setores saudáveis e sedimentados. Com isso, são organizados e buscam a melhoria contínua dos seus produtos e serviços. Além de ponderar-se que as informações digitais realizam-se no âmbito dos arquivos é disruptiva, pois não considerou a autenticidade dos documentos de os princípios arquivísticos como proveniência, unicidade, organicidade, naturalidade e indivisibilidade. Ao longo, ao longo é preciso agregar a segurança de custódia documental por meio de sistemas informatizados que considerem tais especificidades.